Como valorizar sua fotografia com galerias online? Fala, Serginho, tudo bem? Boa tarde. Com mais um conteúdo aqui Boas na tardes. da Album. A galera tá começando a entrar ao vivo aí. E esse conteúdo, ele é mais um dos conteúdos que a gente está fazendo aqui para ajudar você que está aqui junto com a gente na Album. Então eu vou dar um recadinho inicial aqui sobre o nosso grupo do Telegram. Eu queria fazer o pedido para você que não está no nosso grupo do Telegram ainda, faz parte lá, tem muito conteúdo bacana que a gente já fez e vai te ajudar, beleza? Hoje o nosso conteúdo ele vai ser muito como o método, como é o método do Sérgio, né, de entregar as fotos, como ele faz ali na hora do vamos ver, e ele vai falar para você como ele faz com muitos detalhes, com tudo o que você precisa saber aí para bombar o seu fluxo de trabalho. O Serginho está voltando aqui, que caiu a conexão, está com um pouquinho de instabilidade hoje, mas vai dar tudo certo. Então vamos ver. Ele está de volta aqui. Estou aqui, estou aqui. Não sei o que é Beleza? que deu uma caída aqui no negócio. Tranquilo. Mas está ok Serginho, eu aí? queria que. Tá tudo certo. Queria que Uhum. você se apresentasse um pouco para quem não conhece, rapidamente aí, falar um pouquinho da sua trajetória, como você começou como fotógrafo e fala um pouquinho sobre você, Sérgio. Beleza. Antes de mais, obrigado, boa tarde aí, gente. Um gosto sempre estar aqui com o pessoal da Album. E vamos lá direto ao assunto. Pessoal, eu estou na fotografia fazem 11 anos já. Já são alguns anos no mercado e desses 11 anos, uma parte em Portugal e outra aqui no Brasil. Se bem que agora nos últimos 2 anos eu tenho dividido a agenda, praticamente meio ano fico aqui e o outro meio ano aqui, Brasil, e o outro meio ano eu fico em Portugal. Então é uma vida meio híbrida, né? Eu vivo no verão praticamente, dos dois. É, então basicamente é isso, eu fotografo essencialmente casamentos, então 90% do mercado é casamentos, e outra parte do meu tempo, que é mais ou menos 50% do meu tempo, é para fotografar casamentos, dedicado a essa área, e outra parte também é para ajudar outros fotógrafos através de melhorias na pós-produção, tá? Essencialmente. Bacana. O Serginho é um cara especializado aí em É. pós-produção. Ele é um cara que é importado de Portugal, onde a Algum também tem uma grande atuação ali. E, e a gente acaba tendo muito contato com os fotógrafos de Portugal e eu achei muito interessante. Eu particularmente já fui num dos workshops do Sérgio Nogueira e ele passa um conteúdo muito bacana de pós-produção, né? E eu lá no meio desse workshop eu vi que ele utilizava o Proof de uma maneira bem diferente. E eu achei que valeria muito a pena compartilhar com você aqui o como ele faz isso. Então, vamos lá, Serginho. Tá na linha aí, né, cara? Deixa eu ver se você. Estou a escutar, Bacana. tudo certo. Show de bola. Então, Sérgio, para a gente começar nosso papo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do como é essa parte, né, da seleção enfim, das galerias, né, do como que você consegue valorizar suas fotos, como que você consegue surpreender, encantar seu cliente ali com esse método que você usa no seu trabalho, cara. Fala um pouquinho para a galera aí. Beleza. Ó, eu vou só para dar uma estrutura de como eu vejo essa questão de entrega ao cliente. Eu vejo tudo isso hoje em dia. Antigamente a gente apostava muito no offline, né? Tipo, antigamente eu falo, há alguns anos atrás, a gente investia muito no offline, mas hoje em dia, cara, não só por causa do coronavírus, não estou a falar hoje em dia, hoje, eu falo hoje nos últimos 3, 4 anos, né? A gente praticamente não tem mais a opção de tratar com o cliente sempre que quer fisicamente, né? E os clientes hoje em dia eles não têm tempo para nada. Eu sei que existem várias formas presenciais que funcionavam muito bem há alguns anos, só que se a gente depender delas hoje, provavelmente vai demorar um ano, às vezes, para ter uma reunião com um cliente fisicamente e às vezes ela não vai acontecer.
Isso começa, isso começa lá na reunião com o casal inicial e acaba na entrega. Então, hoje em dia, 99% do meu processo ele é todo feito online, tá? E para isso, existem várias formas da gente poder fazer isso, né? Eu já usei planilha, eu já usei o WeTransfer, eu já usei Google Drive, que se vocês pensarem como um todo, a finalidade no fim ela vai ser a mesma, entregar o trabalho final ao cliente, né? Só que quando a gente começa a usar ferramentas que têm um propósito bem definido, que elas servem para aquilo, elas fazem só aquilo muito bem feito, a nossa imagem também com o cliente, eu acho que ela muda muito, tá? E é um pouquinho, eu acho que essa foi talvez a principal vantagem que eu vejo em nós utilizarmos ferramentas que são específicas para determinadas coisas. Não só, eu não estou a falar só da entrega ao cliente, estou a falar como um todo, né? Então, só para vocês entenderem hoje como é que eu penso todo esse processo, eu penso como um funil, tá? Eu penso todo o meu trabalho como um funil. Ou seja, hoje em dia eu acho que as pessoas que vão estudando marketing, elas sabem que a aproximação ao nosso cliente, ela é como se fosse um funil. A gente entra em contato de uma forma muito superficial e vai se aprofundando até isso virar um negócio, tá? Até fechar algum tipo de contrato, tá? E eu vejo a entrega ao cliente da mesma forma. Eu não entrego tipo o trabalho para o cliente todo de uma vez só. Então eu vou fazendo isso por partes. Então como é que eu tenho destinado esse fluxo? No dia seguinte a um evento, normalmente um casamento. Marcelo, está tudo ok com o áudio? Tudo certo, cara. Tudo certo. No dia seguinte a um casamento, eu sempre entrego meio que uma amostra, tá? Como se fosse um trailerzinho das melhores fotos. Isso porque sempre isso como um princípio, fazer o quê? Entregar o melhor que eu consigo ao cliente lá na frente. Então eu não edito as fotos mal acabadas, tá? Todas as fotos que o cliente recebe lá dentro do Proof, elas já têm uma edição bem bacana, tá? Então todas elas têm correção de cor, todas elas têm um direcionamento do olhar, que é uma coisa que eu falo muito, todas elas têm crop, ou seja, todas as fotos elas são bem acabadas lá no final. Só que para fazer isso, a gente demora alguns dias. Não é possível fazer isso no dia seguinte ao evento. Então, para matar um pouquinho da curiosidade, eu logo no dia depois, eu entrego algumas fotos para o cliente, tá? Isso funciona muito bem, porque se a gente não fizer isso, provavelmente eles vão usar outras fotos de convidados, feitas com o celular, para postar no dia seguinte ao casamento. A gente é assim também quando vai para um evento de fotografia, a gente quer postar na hora as coisas, né? Eu acho que elas funcionam mais na hora. Então isso é uma coisa que eu tenho bem definida, eu já entrego ao cliente algumas fotos logo depois. Após esse processo, aí sim eu trabalho todas as fotos, eu organizo todas as fotos, eu acho que a gente pode até falar um pouco sobre esse processo da organização, como eu faço Sim. a escolha das fotos, né? Acho que é bem Legal, bacana. Serginho, só um parênteses aí, cara. O legal é que Sim, você trata as imagens. Tem gente que não pega e manda cru o arquivo, né? Já é diferente das pessoas, de algumas pessoas que a gente já conversou aqui. Então, pô, muito bacana, cara. Bem diferente. Aí é um ponto para quem acompanha a gente aí é. anotar, né? O Sérgio já faz um Por que que pouquinho eu acho, diferente. cara? Eu acho que é bacana porque eu não acho que é muito positivo quando a pessoa vê, por exemplo, eu ponho-me no lugar do cliente, tá? Se tu me perguntas assim, todos os trabalhos têm que fazer isso? Não, eu acho que depende muito como tu vês a tua entrega. Agora, eu me colocando no lugar do cliente, eu penso, eu vou ver uma foto do Sérgio no site, tá? Essa foto, ou no Instagram, tá? Vamos falar no Instagram ou no site. Essa foto tá muito bonita. E a mesma foto que eu recebi, ela não tem nada a ver com aquilo. Tu entendes? Então eu acho que isso não é tão positivo. Então por isso que eu prefiro entregar menos fotos. Não quer dizer que menos fotos são 100 fotos. Para terem uma noção, 800 imagens, tá? Isso é uma média de 800 imagens no casamento. Mas todas essas imagens, vamos falar de percentagem, né? Essas imagens, elas estão 70% bem editadas. Elas poderiam ser melhores
Só que eu não posso também, eu tenho que ter um equilíbrio, né? Eu tenho que ter um equilíbrio entre o tempo que eu gasto para fazer aquele trabalho em todas aquelas fotos. Então, elas poderiam ser melhores? Sim, só que eu não posso fazer esse trabalho porque o cliente não paga para ter esse trabalho em todas aquelas fotos, né? Então, eu vou fazendo essa parte toda por funis, ou seja, eu entrego todas as fotos em 70% de qualidade, vamos imaginar, aí as fotos que vão para o álbum eu entrego em 90% de qualidade de edição e as fotos que eu vou publicar e vão ser o meu portfólio, eu tiro 100% o melhor que eu sei fazer dessas fotos, tá? E às vezes as pessoas elas acham que isso demora muito, né? Elas dizem, mas isso aí deve demorar muito tempo. Não, a gente tem que ter um método certo para fazer as coisas de edição, mais ou menos, para fazer a edição de um casamento inteiro, de 800 fotos. Então eu acho que todos nós, o valor que a maior parte do mercado cobra para fazer um casamento, as pessoas podem sim perder um dia para fazer uma edição um pouco melhor nas fotos, eu acho, tá? Agora, se vocês não demoram um dia e demoram uma semana, aí tem um problema de fluxo, não é um problema aí o problema, o processo que vocês usam, ele não é o mais eficaz, tá? Mas enfim, eu acho que já me espalhei aqui também, eu não sei se respondi à Legal. pergunta ou não, ou se eu já fui para outro. Sim, não, mas tá tudo certo, cara. Acho que agora a gente pode mostrar um pouquinho na prática, né, Sérgio? A gente tá entrando aqui no. Um pouquinho, eu queria que você compartilhasse, né, como a gente conversou antes, como que você faz, né? Qual que é o método que você utiliza ali para dar aquele gostinho bacana pro cliente ser surpreendido com a galeria, né? Acho que isso vai ser bem bacana. Beleza. Queres que eu abra aqui? Sim, pode compartilhar Deixa eu ver aqui, sua tela. ó, beleza, deixa eu fazer aqui vocês vão ver uma coisa que ninguém vê, tá, pessoal? Vocês vão ver uma coisa que ninguém vê, que são praticamente todos os trabalhos aqui, tá? Mas vamos lá. Esse aqui é o feed que vocês já devem conhecer aqui do Proof. Eu vou só criar aqui uma nova prova de fotos para vocês entenderem como é que eu faço geralmente o processo. Vocês estão a ver a minha tela? Sim, aqui tá aparecendo. Pessoal, dá um feedback sobre o som também, que tava um pouquinho, tava cortando um pouquinho, mas vamos lá. Pode seguir, Serginho. Tá ok? Posso? Sim, Beleza. Aqui assim eu acho que não tem muito o que saber, né? A gente vai, sei lá, Ana e João. Aqui eu sempre coloco aqui, ó. Eu sempre coloco o nome do casal, como é lógico. Categorias, aqui eu já tenho todas as que eu fiz. Isso aqui é bem fácil. Eu acho que, enfim, vocês já devem saber como é que faz. A gente aqui pode adicionar as novas categorias que quer. A data do evento, enfim, a gente pode deixar ou não. Normalmente aqui eu nem mudo, tá? Mas aqui vocês podem deixar a data do evento lá, tá? O prazo, isso aqui é interessante, tá, gente? Isso aqui é interessante. Eu já fiz de duas formas. Eu já usei com prazo, e aí a Album mesmo manda o e-mail a cobrar para o cliente. Então, essa é a parte interessante, que não é o nosso trabalho, passa a não ser aquele trabalho meio chato, assim, sabe? De ter que mandar uma mensagem, e aí? Já fizeste a seleção? Não fizeste a seleção? Então, a gente, se definir um prazo aqui, a própria Album, ela manda os e-mails, tá? Para o cliente. Porém, ultimamente eu tenho deixado o prazo sem prazo. Porque às vezes a pessoa, isso aqui vai muito do cliente, eu tenho pensado isso como conforto para o cliente, tá? Então, basicamente, eu não tenho usado aí nos últimos casamentos, tudo mais, eu não tenho usado, porque eu já vou explicar para vocês também porque que eu não uso o prazo, porque eu quero não forçar, tá? Forçar é uma palavra errada, tá? Mas eu quero que o cliente deixe que eu faça um tipo de seleção que eu vou mostrar para vocês aqui na frente, tá? Então, eu deixo aqui livre. Quantidade de fotos, isso aqui também é interessante, tá? No contrato, a gente já tem um número de fotos, ou seja, de fotos logo no início. E aqui a gente já tem uma quantidade. Porém, eu nunca defino essa quantidade aqui. Eu deixo sempre livre, tá? Então, boa. eu nem abordo de fotos, eu não falo em momento
a esse número aí. Por quê? Porque eu quero fazer venda extra depois lá na frente, e não só venda extra, eu acho que pensando no cliente, cara, porque essa é uma estratégia de venda que eu uso. Na hora de fechar o contrato, todos os meus álbuns, eles têm menos fotos do que eu sei que aquele álbum vai ter. Tá? Uhum. Estás... Opa, Alô? agora sim, Ok, Sérgio. sim. Beleza? Sim, é que como eu estou aqui a falar sozinho, eu não tenho muita noção se está ok ou não, ok? Por Tranquilo, isso vou tá tudo perguntar. certo. Sim. Ó, quase sempre, eu nos orçamentos iniciais, eu coloco menos fotos, tá? E eu já sei que num casamento normal, tá? É muito difícil acontecer isso. E aí, no contrato inicial, eu já coloco 80 fotos, tá? Para venda. Certo? E aí, o que acontece? Quase sempre o cliente lá no final ele vai ter uma venda extra só por causa disso. E na hora de vender o contrato inicial, é mais fácil para mim, porque o valor ele não assusta tanto. Então, inicialmente a pessoa não vai gastar tanto, e depois, mais para a frente, só com o número de fotos adicionais, a gente praticamente consegue pagar quase o custo do álbum, ou às vezes mais do que o custo do álbum, só com as fotos adicionais. Então, sempre tenho essa missão de fazer com que a minha venda extra, ela praticamente ela cubra os gastos de produção que eu vou ter com aquele casamento, tá? Então, às vezes acontece de não dar, às vezes acontece, mas quase sempre a gente consegue continuar? Sim. Opa, cortou só um Posso pouquinho. continuar? Sim, sim, sim. Então, por esse motivo que eu deixo sempre livre aqui, tá? Na exibição das fotos, eu gosto de uma questão de vocês também testarem, né? Depende muito de cada um. Eu gosto sempre de deixar nesse também aqui, para não ficar muito pesado, né? Marca d'água, eu não uso a marca d'água nas fotos, mas ela está configurada, então se a gente for aqui, eu deixo sempre configurada, caso eu tenha algum trabalho que, que eu vá vender, por exemplo, um trabalho que eu vá vender só as fotos selecionadas, tá? Nesse caso aí eu uso a marca d'água, tá? Que é como uma forma também de garantir ali uma segurança, né? Mas nos casamentos, como eu entrego todas as fotos em alta resolução, eu não uso a marca d'água, tá? Então eu deixo desabilitado sempre. Aqui eu sempre deixo permitir o download de todas elas, porque como eu falei, eu vendo as imagens em alta resolução. Massa. E permitir comentário também é bem bacana, tá? Porque aí muitas vezes a pessoa, às vezes tem alguns detalhes na foto que a gente não tem muita noção e as pessoas escrevem, tipo assim, Sérgio, adorei. Escreve ali no comentário e a gente já tem uma noção na hora que for fazer o álbum. Isso aqui ajuda bastante, tá? Os comentários, beleza? Legal. Ô, Sérgio, só uma E pergunta da aqui, marca d'água lá, rapidinho. hum, Por que você não usa marca d'água nos casamentos, cara? Você não tem medo que as pessoas peguem as fotos? Como que você enxerga isso? não, tá, não porque eu vendo. Na hora que eu faço o contrato inicial, eu não vendo por número de fotos, então eu vendo o trabalho como um todo. Então, a partir do momento que eu vendo o trabalho como um todo, num casamento, em média, são 800 a 1000 fotos. Isso é uma média, depende de cada casamento, tá? Uhum. Então, quando eu entrego o trabalho final ao cliente, aquele trabalho é do cliente, tá? A partir desse momento, se o cliente quiser fazer com que as pessoas possam baixar as fotos ou não, o cliente vai compartilhar a senha com eles. Agora, a Uhum. marca d'água daquelas fotografias, eu até prefiro que os noivos eles deixem as pessoas baixar as fotos, porque são fotos minhas que estão a rodar na internet. Eu penso dessa forma, tá? Legal. E eu acho que a marca d'água é a minha. A pessoa gosta daquela fotografia, eu vejo por mim. Se eu gosto de alguma coisa, eu não ando à procura onde está o nome daquela pessoa, cara. Se eu gostei muito, eu vou perguntar para a noiva, tá, meu, e aí, ó, como é que foi o fotógrafo que fez essas fotos? Eu curti, sabes? Então Uhum. eu acho que, e só isso, a própria galeria em si, quando a gente cria a galeria, ela tem lá o meu e-mail, ela tem lá o meu site, ela tem tudo lá. Então,
eu não vejo com muita necessidade em colocar uma marca d'água para marcar aquelas fotos, tipo assim, se tu quiseres baixar... É uma opinião pessoal, tá? Mas eu acho que dá um trabalho a mais para a pessoa, sendo que eu não vou lucrar com isso no final. Se a estratégia de vocês é vender por foto, aí eu acho que faz sentido, por exemplo, né? Eu acho que é bom pontuar isso. Se a estratégia de vocês é, eu fechei um contrato de 200 fotos, mas eu quero vender 300. Cara, coloca a marca d'água, porque aí faz sentido. Agora, no meu caso, como eu já vendo todas logo de início, eu acho que não faz muito sentido eu usar. Acho que eu respondi a questão. Sim. Acho que sim. Tem até um comentário aqui que tá falando que a hora que você entregou o ouro, cortou, cortou a internet, né? Do porquê que você não utiliza a marca d'água. Mas eu acredito que deu pra pegar a ideia geral, sim. Depois, qualquer coisa, a gente deixa essa resposta aí como extra no Telegram. Beleza, Serginho. Então vamos seguir lá. Vamos seguir lá a sua tela aqui. Então você ficou ali, permitir compartilhamento em redes sociais. Você parou ali, né? Que você não habilitou. E aqui, a mensagem, eu sempre coloco aqui o que eu quero que eles façam. Então, eu mando a mensagem por aqui e eu repito isso tudo no WhatsApp depois, tá? Porque Legal. quando a gente dá eu posso mostrar. Então, aqui, basicamente, eu escrevo. Depende muito não tenho um copia e cola, né? Mas normalmente eu escrevo assim. E aí, pessoal, olha só, finalmente tenho uma surpresa para vocês. Estão aqui todas as fotos. Assim, eu sei que vai ser uma missão difícil, fotos, mas eu vou dar uma sugestão para vocês. Selecionem apenas aquelas fotos que são indispensáveis para vocês, tá? E eu explico melhor no WhatsApp. Aí o que é que eu faço? Eu deixo essa mensagem aqui, aí eu dou um avançar. Isso é meio personalizar essa mensagem, porque às vezes eu coloco piadas tipo do casamento, entendes? Então por isso que eu gosto sempre de escrever alguma coisa ali para a pessoa. Aqui eu arrasto as fotografias, eu vou pôr só aqui 2 fotos para a gente conseguir avançar. Certo. Aqui, deixa eu só colocar aqui 2 fotos para a gente conseguir avançar. Então aqui eu jogo as fotografias, enfim, aí ele carrega todas as fotos. E é bem rápido, cara, esse player. Eu fico impressionado, porque às vezes as mesmas fotos para a nuvem, onde eu faço backup, e demora muito mais do que para aqui. Eu não sei porquê, na real. Eu acho que, não sei se você tem algum sistema aí que acelera, mas é bem rápido, cara. Fico bem impressionado. Não, é muito legal, cara. A gente otimiza o Proof, ele otimiza, tem todas as imagens, né? Ele passa por um processo de otimização. Então, como a imagem que você já exporta, ela tá numa resolução não muito alta, você não sobe o arquivo em RAW no Proof, né? Então, aí ele já otimiza, ele fica muito mais rápido. Tem gente que pega e dropa o arquivo em RAW ali, e aí ele tem que converter. Então, como você já converte o arquivo, então ele é bem mais rápido mesmo. Bem bacana. Mas é bem rápido mesmo, cara. É impressionante. Jogar 1000 fotos ali é bem, bem rápido. Claro, acho que depende do upload também, né? De cada um. Bacana. Aqui, claro, a gente adiciona... Até vou escolher aqui, essa Gabriela que já tinha o nome, mas muitas vezes aí eu tenho que criar aqui, Ana, sei lá, e coloco o e-mail, enfim, senha. E a senha aqui é bacana porque eu gosto de colocar a senha sempre uma piada interna do casamento, sabe? Alguma coisa sei lá, há casamentos que não tem, né? Às vezes eu coloco só o nome. Mas às vezes eu gosto de colocar aqui tipo piadas internas do casamento. E aí, aqui eu também uso sempre isso, tá? Permito que todas as pessoas possam visualizar as fotos, tá? Isso pelo mesmo motivo que eu falei atrás da marca d'água, tá? Legal. Pelo mesmo motivo que eu falei da marca d'água, eu deixo que todas as pessoas vejam as fotos e eu não protejo com senha, tá? Então é essa aqui a configuração que eu uso para todos os trabalhos. Seu objetivo é que muitas pessoas vejam os trabalhos. Isso. Eu quero que as pessoas vejam o meu trabalho, tá? Então eu não quero dificultar aqui com a senha, por isso que se a pessoa quiser baixar as fotos, aí ela tem que entrar com essa senha aqui,
tá? Se ela quiser baixar as fotos. Agora, se ela não quer baixar e só quer ver as fotografias, eu não protejo com a senha. O meu objetivo é que elas vejam aquilo porque os noivos já pagaram aquele trabalho. Entendem? Show. Sim. E onde eu quero ganhar é no álbum, tá? Ali é onde eu vou ganhar, é onde eu vou ter a minha venda extra. É no álbum de família. Esse vai ser o meu foco para fazer a venda extra, não Legal. nas fotos. As fotos eu uso um tipo de argumento com o cliente que ele vai ter direito ao meu melhor naquele dia. Então ele não vai ter uma limitação de arquivos, ele não vai ter nada. Ele vai ter do início ao fim e eu vou entregar tudo para ele. Isso é o que eu prometo na hora da reunião, tá? Então por isso que não faz sentido eu limitar isso aqui no final, tá? Mas é Bacana. o jeito que eu uso, não quer dizer que é o jeito certo. Sim, show de bola. É isso Beleza. que a gente está falando aqui. É o seu método, né, Sérgio? É o jeito que dá certo para você. Para mim. Ó, e por exemplo, eu tenho aqui ó, um casamento, que esse casamento eu enviei ó, dia 14. Então faz pouco tempo. Deixa eu ver aqui, ó. Eita, barulho aí. Ó, só para vocês verem como é que vão as fotos. Esse casamento aqui vai ter mais fotos do que é normal. Beleza? Ó, tem 1.400 fotos. Foi um casamento que começou na sexta-feira, né? Então, ó, já vai ter aqui um monte. Nossa, que barulhão. Meu Deus. Vocês estão a ouvir o barulho aí, não? Não passou para aí? Tá bem isolado. Ah, não, então tá tranquilo. Ó, e aí vai nessa galeria aqui as fotos, tá? Eu nem sei se eu podia mostrar isso aqui, mas eu acho que... Tá tudo bem. Qualquer coisa. E a sacada? A sacada é o quê, gente? Tá? A sacada é o quê? É esse botãozinho do WhatsApp aqui que eu adoro, tá? Por quê? Quando eu clico aqui, isso manda lá para o WhatsApp da pessoa, posso mandar a mesma coisa que foi para o e-mail, ela vai para o WhatsApp. E aqui eu já mando essa mensagem e depois eu gravo um áudio para a pessoa explicando os próximos passos que ela vai ter que fazer. E aí que existem duas formas. Eu acho que eu posso colocar aqui a minha câmera. Uhum. Já te coloquei aqui, Sérgio. E aí existem duas formas da gente comunicar, por exemplo, para o cliente e de dizer assim, ó, vamos fazer a partir de agora a seleção das fotos para o álbum. Tem duas formas de fazer isso, tá? A gente já pode fazer assim, ó, está ali o link e vocês façam a seleção das fotos que acharem que são interessantes para o álbum e depois eu faço o álbum, tá? Isso é uma forma. O que é que eu tenho percebido? Depende de como tu colocares isso, e o que volta deles muda muito, tá? Então, ó, opção 1, tá? Para vocês perceberem como se fossem, por exemplo, o cliente. Olha só. Maria e João. Fotos todas, a gente clicou. E agora faz o seguinte, tu contrataste 80 fotos, então vai lá na galeria online, seleciona 80 fotos e depois eu vou fazer a diagramação do álbum com essa seleção. Isso é um tipo de abordagem, tá? Existe o segundo tipo de abordagem, que no caso é o que eu faço, que é o seguinte. Ó, Maria e João, olha só, tem muito material, tem muita fotografia. Eu estou com... Até eu, como profissional, e não sou eu que estou nas fotos, até eu tenho dificuldade em escolher. Então, o que é que eu sugiro para vocês? Usem e abusem aí desse link, compartilhem com outras pessoas, mandem para a família, para os amigos, porque o meu objetivo é que muitas pessoas vejam aquilo. Essa é a minha propaganda do casamento. Então, ó, usem e abusem. E, ó, se tiver muito difícil fazer a seleção das fotos, façam o seguinte, selecionem só aquelas fotos, fotos de amigos, fotos de família que tenha que ter e depois deixem o resto da seleção para mim, porque eu tenho uma noção mais fria, eu estou um pouco mais do lado, eu tenho essa experiência, então eu vou montar um álbum bacana para vocês. Se isso ajudar, mas caso vocês queiram escolher todas as fotos, tudo bem também, vocês escolhem e eu faço a diagramação com essa seleção de vocês. Cara, se eu mandar a primeira opção e a segunda, qual é que tu vais escolher? Sem dúvida, né? Cara, vai escolher a segunda. E aí, Sem qual é a dúvida. sacada? Se ele escolher a segunda, imagina que eles escolheram 50 fotos que eles têm que ter obrigatoriamente. Eu vou pegar no restante das fotos e eu vou montar o álbum com o que eu acho que fica interessante. Não vou empurrar
fotos e páginas a mais para eles. Eu vou achar o que eu achar que vai ficar bonito, tá? Eu vou colocar o que eu acho que vai ficar bonito. Mas como eu falei lá no início, nunca é o número de fotos contratadas, sempre é mais. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer toda a diagramação do álbum e aí na hora que eu entrego, eu já falo para eles, olha só, deu páginas a mais, tem um valor adicional, mas aí depois a gente pode negociar e ver a melhor forma para vocês. Aí vai. Depois eu facilito para caramba a forma de pagamento dessas. Ele não ia entrar, né? Então eu facilito para caramba. Opa, tá a travar muito? Sim, tá bastante, cara. Mas deu pra entender o raciocínio da tua ideia. É muito bacana o jeito que você faz. Muito legal, muito legal. Então, assim, para resumir, você dá duas opções que a pessoa escolhe aquela a certeira e que vai divulgar seu trabalho para muito mais gente, né? E, consequentemente, na hora de fazer o álbum, a pessoa vai, enfim, vai estar até influenciada por mais pessoas, né, Serginho? Acho que isso é muito bacana, cara. Muito bacana. Muito bacana. E depois, por exemplo, Marcelo, deixa só terminar a questão do álbum ali. Às vezes a gente coloca tipo esse casamento aqui, 1500 Uhum. fotos, cara, tem muita foto. Então, assim, vai, sei lá, eles não vão conseguir selecionar 150. Não vão, é muito difícil. Sim. Então, o que é que acontece? Às vezes eu diagramo o álbum, aí no fim, tipo assim, quanto é que deu a mais? Pá, gente, ó, deu R$ 2.000 a mais em fotos adicionais. Tipo, deu bastante. Só que assim, eu não sei como tirar essas fotos, mas é real, tipo, eu não faço isso para vender só porque eu quero ganhar. É porque, cara, eu vou fazer o álbum que eu acho que tá bom, Sim. tá? E assim, gente, eu cheguei nesse resultado porque eu não consigo tirar mais fotos do que isso. Só que assim, se vocês quiserem tirar, só me avisem, ó Sérgio, tira essa página, essa, e eu tiro e tá tudo certo. Só Uhum. que a galera não consegue, velho. A galera não consegue. Ela no máximo vai tirar, sei lá, 4, 5 fotos e o resto fica, porque dói no coração, sabe? E aí ela já viu o resultado pronto. Então a sacada é essa, é vocês entregarem para eles o pronto antes de eles decidirem se vão ou não comprar, porque isso vai influenciar muito na decisão deles lá na frente. É aquela coisa, né? Você surpreendeu com algo que ele não esperava e ele toma uma decisão em cima da emoção. O cliente já fica emocionado, ele já vê toda aquela galeria bonita, né, que você mostrou, as fotos já estão tratadas, você enche o olho dele com a galeria, deixa ele livre e aí de repente até ele chama mais pessoas, as pessoas se empolgam ali e selecionam 4, 5 vezes mais fotos do que você é, do que você tinha combinado, né? Isso é muito bom, né? E, ô Sérgio, você faz. Quanto você cobra por valor de foto extra? Eu cobro por página, tá? Ah, Eu tá. já comecei a cobrar por foto, mas hoje eu Uhum. cobro por página. Por quê? O que é que acontecia? Tem duas formas. Eu acho que na cabeça do cliente é muito interessante ser por foto, tá? Só que eu fui percebendo que na cabeça dele parece que é mais caro quando é por foto. Então o que é que eu fiz? Eu deixo bem que a média de fotos por página é de 1,5 a 2 fotos por página. Então eu já deixo isso bem claro, Uhum. tá? Digo assim, quantas páginas tem? 40 páginas. Gente, máximo 80 fotos. Máximo, tá? Então assim, eu vendo por página porque não parece que é tão caro, mas eu praticamente no fim vai ser a mesma coisa, né? Só para na cabeça do cliente não parecer tão caro. Porque às vezes tu coloca, sei lá, 20 fotos, e isso já aconteceu comigo, do tipo assim, tá Sérgio, mas olha aquelas fotos dos convidados, são tantas Uhum. fotos numa página só, e vai ficar bem cara aquela página. É tipo, não, na real não é bem assim, sabe? Porque Uhum. a gente, noutras consegue, fica muito claro. Então eu prefiro vender por página, tá? Mas já tentei das duas formas. Legal. E por página para você funcionou muito melhor. Funciona melhor. As pessoas parece que não têm uma barreira tão grande, sabes? Na minha. Uhum. Bacana, bacana, Serginho. Muito, muito bacana o seu jeito aí. Travou um pouquinho aqui, mas agora voltou. Tem mais alguma dica
especial aí da sua maneira de entregar foto, ou podemos ir pro último aqui, a última dica rápida, que eu vou fazer uma pergunta para você. Não, toca a pergunta, se calhar ela vai ter a ver com essa dica aí, tá? Tem várias coisas que eu posso falar, né? Mas vamos alinhando a conversa para não fugir do trilho, né? Não, tranquilo. Cara, a gente tem 5 minutos. Eu queria que você desse uma dica final aí pra galera selecionar. Como você seleciona imagens para o seu site ficar bonito, cara? Seu site tá muito bonito. O que que você faz para ele ficar? Qual que é o seu critério, né? Para escolher e para, enfim, o que que você pode dar de dica com relação a isso? Cara, tem uma coisa que eu ouvi uma vez do Daniel Ribeiro, tá? Que é um amigo meu de Portugal. Ele fala assim, tu és tão bom como a tua pior foto, né? Eu gosto disso, que é uma coisa que ele fala, que é, tu és tão bom como a tua pior foto. Isso entrou na minha cabeça, e eu penso sempre se eu não estou a publicar a minha pior foto, né? Uhum. Lógico que não é a pior foto. O que eu penso sempre? Essas fotos que eu vou publicar no meu site, elas têm que ser muito bem selecionadas, tá? Por isso que eu publico muito pouca coisa. E aí, se tu entras no meu site, eu posso falar isso, não é me achar com isso, mas se tu entras no meu site, tu vai dizer assim, caralho, ó, é um bom fotógrafo, tá? Porque Mostra aí tem pra foto gente, boa. Serginho. Mostra ele, Posso mostra, mostrar assim. mostra pra galera ver um pouquinho aí. Estão a ver a minha tela agora? Sim. Beleza. Tem aqui uma galeria das fotos que eu gosto, né? Ó, uma lista colorida, uma preto e branco. E aqui tem alguns trabalhos, ó, tá? Então aqui tem alguns... Eita, caminhão aí a passar. Então aqui tem alguns trabalhos, uns depoimentos de clientes e aqui alguns conteúdos para fotógrafos, tá? Então e ele é bem simples na realidade. Só que ele tem bastante impacto. Por quê? Por que eu acho que ele tem impacto? Porque essas fotografias e esses trabalhos, eles são muito bem escolhidos. Então, assim, ó, eu não coloco no site todos os meus trabalhos. Não estou a falar que isso é... Ó, enfim, esse aqui é o meu site. Eu não estou a falar que isso é o jeito certo de se fazer, né? Só que eu penso o meu site como uma vitrine. Tipo assim, lá só vai ter o filé, o meu melhor, né? Uhum. E não quer dizer que eu só tenho fotos boas, é que eu só escolhi essas fotos para estar lá, é tipo Uhum. numa loja de roupa. Cara, na loja não vai ter todas as roupas que vende dentro daquela loja. Vai ter as melhores roupas, vai ter o que vai chamar a atenção, né? Então, eu vejo o nosso site da mesma forma. E ele vai ter só ali o meu melhor trabalho. E o que eu percebo muito é que as pessoas têm dificuldade em escolher as melhores fotos. Por quê? Porque muitas vezes elas olham, por exemplo, para aquela galeria de 1500 fotos e elas vão querer escolher ali uma foto muito boa para pôr no site, ou duas, ou três, ou quatro, enfim. Só que é muito difícil tu teres esse discernimento de escolher determinadas fotos no meio de tantas fotografias. É muito difícil. Então o que é que eu uso? Eu uso um método de curadoria que basicamente é um funil. Eu vou peneirando as fotografias. Dá para entender? Eu vou peneirando as fotos. Então, tenho 10 mil fotos, daquelas 10 mil ficaram 1000 fotografias. Uhum. Dessas 1000 fotografias, eu dei uma peneirada melhor e ficaram 100 fotografias que se calhar vão ser aquelas 100 fotos que eu vou usar no álbum. Daquelas 100 eu vou dar uma peneirada melhor, então aí eu vou olhar com um olhar mais crítico para apenas 100 fotos. E E dessas travou. 30 vai ter... Opa, e dessas melhores 30, se eu peneirar um pouquinho melhor, vai sobrar mais 3 ou 4 fotos, que vão ser a nata do trabalho. Então, assim, às vezes nós de 10 mil fotos, a gente consegue 2 fotos boas, se consegue. Fotos realmente boas, que a gente pode dizer assim, não, isso aqui vai para o meu portfólio. Eu acho que o essencial é vocês não olharem como um todo, tá? E olharem como fazer essa peneira, tá? Ir fazendo esse filtro, porque aí começa a ficar mais claro e mais fácil de comparar porque é que uma foto é melhor do que a outra. Porque aí Uhum. vocês... É tipo...
tu tens que, é o paradoxo da escolha, né? Quanto mais escolha tu tens, pior é, né? E isso é na fotografia a mesma coisa. Então, qual é o objetivo da curadoria? É reduzir a tua escolha cada vez mais ao máximo para que tu sejas cada vez mais crítico, tá? Então, mais ou menos essa é a ideia. Massa, Deu para muito sacar, massa, Marcelo? Serginho. Para mim ficou super claro. Eu vou pedir para quem tiver com a gente aqui, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui que a gente responde ali no grupo do Telegram, então. E, Serginho, então, cara, essa era a dica. Acho que você entregou o ouro aí do como você faz para conquistar os clientes aí com as galerias online. Muito bacana, cara. Queria agradecer essa oportunidade aí da gente conversar um pouco. Se você tiver algum recadinho, pode deixar para a galera aí. Não, é isso aí. Obrigado pelo convite também. Precisando de alguma ajuda, redes sociais, Sérgio Nogueira, perguntem que a gente está aí para se ajudar, tá? Show de Obrigado. bola, show de bola. Então, galera, eu vou voltar minha tela aqui para a gente encerrar. Obrigado aí, gente. Obrigado pela participação. Fiquem ligados nos próximos conteúdos. E a gente vai ficando por aqui então. Grande abraço.